Olá, meus irmãos, pastores, superintendentes, coordenadores e alunos da nossa grande escola bíblica dominical. Uma outra vez juntos aqui nesse canal para aquele resumão muito importante, uma ferramenta poderosa para abrilhantar a lição que vai ser estudada nesse próximo domingo. A revista maravilhosa, bem feita, bem comentada, é uma grande bênção para o crescimento da nossa fé. E este resumão é um reforço, é uma organização no sentido de lhe dar também ferramentas para que você possa ter uma aula brilhante, uma ministração abençoadora, que naquelas igrejas principalmente que funcionam como classe única. Aproveito para pedir que você se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito, e acione o sininho para receber aí as notificações. Todas as quartas-feiras nós publicamos o resumo da lição do domingo que se aproxima. E você pode também deixar aquele like abençoador aí, que é o grande diferencial. Faça o seu comentário. Deixe o seu comentário aí. Nós aprendemos uns com os outros. Então vamos à lição de número 2. Estamos estudando o primeiro e o segundo livro de Samuel. E essa é a lição número 2, que trata exatamente de Eli, um líder decadente. Eli era um personagem interessante, mas ele é tratado nessa revista aqui como um líder decadente. E você vai entender por que isso na lição. A revista nos orienta a começar a aula fazendo uma distinção entre religiosidade vazia e vida íntima com Deus. Isso é muito interessante. Você, professor, no início da aula, frisar para os seus alunos este princípio. A importância, a diferença, né, entre uma religiosidade vazia e uma vida íntima com Deus. Porque você vai perceber isso no estudo da lição, principalmente na análise do comportamento dos filhos de Eli, a forma como eles se conduziam. Eles já estavam ali oficiando no altar, exercendo o sacerdócio de uma certa forma, mas com uma vida completamente desconexa de uma relação verdadeira com Deus, né? Então, religiosidade vazia e vida com Deus são dois extremos. Uma pessoa pode ser apenas religiosa e não um servo de Deus, não um cristão verdadeiro. Ele é um religioso porque segue alguns princípios, ele tem alguns costumes, e por isso ele é um religioso. Uma religiosidade vazia, rituais, tradições, festas, mas ele não tem uma vida com Deus no sentido de experiência, de relacionamento, de busca. Ele vive dizendo que crê em Deus, que é cristão, mas o mundo é o que significa para ele. Deus sempre em segundo plano, quiçá em último plano, ok? Então faça essa análise com a sua classe, com a igreja para quem você está ministrando a palavra. A verdade prática diz assim: a obra de Deus não pode ser feita de maneira leviana e nem de uma maneira relaxada, descuidada. Novamente, uma alusão ao comportamento dos filhos de Eli, né? Nós que fazemos a obra de Deus, temos que fazer com amor, com dedicação, com apreço, com afinco, com determinação, com ousadia. O que nos move? O amor pelas almas, o amor
pelas pessoas, o amor pelas famílias. E isso nós fazemos, por isso nós fazemos a obra de Deus com toda a dedicação que ela merece. O primeiro ponto da lição fala do sacerdote Eli, né? Eli era um sumo sacerdote em Siló. Ele foi o 13º juiz de Israel. Ele tinha 2 filhos, né? Ofni e Finéias. E Eli morreu aos 98 anos de idade. Ele foi o mentor espiritual de Samuel. Ele não conseguiu fazer com que os filhos seguissem os princípios morais da fé. Os filhos dele, esses 2 rapazes aí, eles eram terríveis e eles desmoronavam tudo o que o pai havia construído como liga daquela nação. O outro ponto da lição fala sobre o valor do sacerdócio. A religiosidade de Israel estava estruturada em torno dos sacerdotes e dos profetas, né? Nesse período aqui, o povo ele não tinha assim um rei ainda, não é? Então era o sacerdote e o profeta. E às vezes essas 2 funções elas eram exercidas pela mesma pessoa, de forma acumulada. É o caso de Eli, que também foi o caso de Samuel, né? Mas Eli, apesar de ser um homem que fez grandes coisas, inclusive foi o mentor, como já estou dizendo aqui, já foi dito aqui, o mentor de Samuel, né, que cuidou da vida espiritual de Samuel e fez com que ele crescesse na fé no Deus de Israel, ele não conseguiu passar esses valores para os filhos, que se tornaram verdadeiras pedras de tropeço na caminhada do sumo sacerdote. E os sacerdotes, eles tinham 3 funções básicas, né? Eles ofereciam sacrifícios, eles intercediam pelo povo e eles instruíam o povo na lei do Senhor. Faziam sacrifícios, intercediam pelo povo e, acima de tudo, faziam instruções, transmitiam para o povo de Israel os valores espirituais, a história e a todas as exortações no que se refere à comunhão com Deus através dos sacrifícios. Esse era o trabalho dos sacerdotes. Características e requisitos do sacerdócio. Aproveitando aí a questão dos 2 filhos de Eli, a gente reflete, a lição nos traz isso, sobre os requisitos do sacerdócio. Quais são os requisitos para uma pessoa, para um obreiro hoje, um homem ou uma mulher, exercer o sacerdócio, exercer a liderança espiritual? Nós enumeramos 4 aqui que a revista traz. Primeiro, conhecer a Deus. Experiência com Deus, vida com Deus, novo nascimento, regeneração, são condições, são os pilares para que uma pessoa possa se considerar apta para o exercício do sacerdócio, né? O conhecimento de Deus, de fato, não é conhecimento acadêmico, conhecimento no sentido de relacionamento com Deus, é uma condição sine qua non, ou seja, extremamente indispensável para se exercer o sacerdócio. Segundo lugar, tem que ser um vocacionado, né? E vocação, às vezes, não é bem entendida. Eu ouvi uma explicação, eu queria retransmitir para os senhores, né? O pastor Hernandes Lopes, um grande expositor da Bíblia, ele é um presbiteriano, ele falando sobre vocação, ele deu assim uma definição, que aliás não é nem dele propriamente dito, mas de um outro expositor, mas ele fez essa exposição da seguinte forma: as pessoas confundem vocação sacerdotal, vocação ministerial. De que forma?
Ele deu o seguinte exemplo: às vezes a pessoa faz um vestibular para medicina e não passa. Ele faz vestibular para engenharia e não passa. Ele tenta uma faculdade de direito e não passa. E por aí vai. Então ele é derrotado em várias tentativas diferentes, e aí ele pensa, bem, eu acho que eu vou ser pastor, eu vou ser pregador, eu vou ser isso, vou ser aquilo, no ministério que Deus está me chamando. Ele entende essas não vitórias acadêmicas como um sinal de que ele é um vocacionado. E nem sempre é assim. Vocação não é quando você não tem o que fazer. Vocação não é quando você não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser aquilo outro, ou não conseguiu ser, não conseguiu aquele espaço. Isso não é isso que é vocação. Vocação é quando você tem todas essas possibilidades e mesmo assim você resolve seguir, desculpa, o caminho sacerdotal, o ministério, mesmo que isso lhe seja menos benéfico, digamos assim. Há pessoas que confundem as coisas. O ministério é servir, e isso significa sacrifício. É isso que é vocação. Chamada é o desejo que uma pessoa tem. O desejo tem relação com chamada. E aqui vai uma senha. O que é que mais incomoda você? Assim no reino de Deus. O conferencista de saudosa memória, Miles Monroe, ele dizia o seguinte, que a área onde mais nós nos incomodamos, com a qual mais nós nos incomodamos, é nessa área que Deus quer nos usar. E isso tem relação com chamada. E ele deu um exemplo. Nos Estados Unidos, tinha um irmão que ele entrou no gabinete do pastor Miles e foi reclamar com ele, falando mal dos Estados Unidos, da política, dos senadores, dos congressistas de uma maneira geral, corrupção e erro, e começou a falar negativamente da política americana. E o pastor ficou ouvindo. Quando ele terminou, e o pastor disse, irmão, agora o senhor dobre o seu joelho aí, que eu vou orar por você, porque Deus está te chamando para a política. Ele disse, mas eu não, você mesmo. Deus está te chamando para a política, porque a área onde mais nós nos sentimos incomodados é ali que Deus está nos chamando para nos usar naquele determinado aspecto. Eu vi uma outra história de um irmão que chegou com um pastor e falou, pastor, o estacionamento da igreja está uma bagunça, uma baderna. Aí falou um monte de coisa, o pastor ficou ouvindo. Quando ele terminou, o pastor falou, irmão, foi muito bom você ter me falado isso, porque nesse momento eu sinto no meu coração, eu percebo que Deus está te chamando para ser o responsável, o administrador do estacionamento. Dobre o seu joelho que eu vou orar por você. Mas eu não, você mesmo. É você que está incomodado, é Deus que está te chamando para essa missão. Uma coisa assim meio engraçada, mas tem sentido. Então, chamada é isso aí. E depois vem o compromisso, o cumprimento da missão. Não podemos ser obreiros de faz de conta. A gente tem que ter compromisso com a obra do Senhor. O segundo ponto fala sobre os filhos de Eli. Os filhos de Eli, que nós já citamos, eles eram de péssimo testemunho. Eles não seguiam as orientações do sacerdote já velho, quase cego, mas as pessoas falavam e ele parece que dava assim, muita importância aos filhos. Você está entendendo? E esses dois filhos de Eli, eles eram maus, eles eram ímpios, eles apresentavam comportamentos imorais, eles praticavam todos os atos que desqualificavam para o exercício do sacerdócio, do ministério. Mas mesmo assim, Eli os mantinha ali, né? Eles usavam o sacerdócio em benefício próprio, uma coisa que não é muito difícil da gente encontrar hoje, né?
O mundo aí televisivo, a mídia de uma maneira geral, está cheia dessas pessoas que utilizam o sacerdócio, o ministério, em benefício próprio, adoram holofotes e querem ser tratados como astros e estrelas de Hollywood, né? Era isso que os filhos de Eli faziam. E, por final, a revista traz no terceiro ponto o dever dos pais, que é instruir os filhos, investir na família e estabelecer limites. Olha que coisa interessante: instruir, investir e estabelecer limites. Esses pontos podem ser transmitidos de maneira sucinta, mas bem elaborada, né? Existe uma teoria hoje, uma onda no mundo educacional moderno dos nossos dias, que quer pregar que os pais não são dono dos filhos e que os filhos foram feitos para o mundo. Um dia desse ouvi uma socióloga falando sobre isso. Os filhos nasceram para o mundo e a gente sabe que os pais não são realmente donos, mas isso não os exime da responsabilidade de instruir, de investir nesses filhos. Uma criança vai crescendo, ela copia o que ela está vendo. O mundo em que ela se desenvolve vai influenciá-la. Então, hoje, as pessoas transferem para a escola a função de educar os filhos, e que é uma função da família. Eli falhou muito nisso. Então, a lição traz essa exortação, né, de instruir, de investir e impor limites. Ou seja, eu sempre que falo sobre essas questões desse relacionamento entre pais e filhos, eu digo o seguinte à igreja: os pais têm que dar um kit para os seus filhos. É obrigação. Você colocou o filho no mundo, ele é seu filho, você tem responsabilidade. Você tem que criá-lo, você tem que educá-lo, você tem que investir nele, você tem que vestir, calçar, dar de comer, cuidar, ser companheiro, apoio, em todos os sentidos. Você tem que dar dinheiro para ele, lazer, e tudo que ele precisa você deve dar. Lute para que seja possível fazer isso. Mas não se esqueça de colocar nesse kit uma coisa chamada disciplina, limite, e você vai ser ricamente abençoado com a sua família. Não terceirize a educação, principalmente a educação espiritual dos seus filhos. Comungue com eles da fé, comungue da oração, os leve para a igreja, para as celebrações, mostre para eles o que o Senhor Deus já fez, a sua história, a sua trajetória e a trajetória do povo de Deus, e você vai gerar fé neles, e você vai passar, e eles serão a geração que vão continuar a obra de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. A lição circula em torno disso. O que é que nós, como pais, como sacerdotes, estamos fazendo? Estamos deixando o que de legado? E legado aqui você pode comentar em dois sentidos. Legado para os filhos mesmo, e legado para os filhos espirituais, para aqueles que te acompanham, para aqueles que estão crescendo no reino de Deus sob a batuta da tua liderança pastoral, sacerdotal. Isso é muito importante. Os filhos de Eli foram uma decepção. Hoje, abrindo um parênteses aqui e já fechando a lição, existe um grande debate, porque muitos filhos de pastores, de líderes religiosos, têm se tornado pastores, líderes. E há muita crítica em cima disso. Muitas pessoas vendo essas cenas de maneira negativa. A lição não tem esse propósito aqui direto, mas a gente vai postar um vídeo aqui no canal sobre essa temática, exclusivamente sobre ela. Mas nós, pais, temos o dever
de transmitir aos nossos filhos a fé e que os nossos filhos, os nossos netos tenham a mesma fé que nós temos e possam continuar servindo ao Senhor. E os que se tornam pastores, como seus pais, isso é uma honra. Mas tem muitos pormenores sobre isso que eu vou considerar num vídeo à parte. Eu quero que Deus te abençoe, que desejar que você, no domingo, possa celebrar uma grande lição para a sua classe, para a sua igreja. Que Deus possa te usar como instrumento. Ministrar a palavra de Deus é a coisa mais gostosa, mais espetacular na vida de um obreiro, de um sacerdote, de um líder espiritual. Eu quero orar para que o Senhor possa nos capacitar. Querido Deus, eu te agradeço nesse instante por esses momentos de reflexão, meditação na revista, na lição deste próximo domingo, quando vamos falar, meu Pai, da liderança de Eli como pai, como sacerdote, e todos esses aspectos de relacionamento familiar que tem muita significância, o exercício do sacerdócio, do ministério. Pai querido, que nós possamos ter uma grande lição. Usa os professores, os ministrantes, para que eles sejam canais de bênção sobre a vida de suas congregações. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.